Olá, eu sou Orlando Fonseca, tenho já uma trajetória nessa Universidade Federal de Santa Maria, desde estudante, professor, e a minha área de atuação é da formação de letras, mas especificamente a produção textual. Durante muitos anos tive atividade de oficinas literárias e isso me levou a fazer uma pós-graduação voltada ao conhecimento de como se dá, como se processa, como se realiza na mente do criador, do poeta, a poesia e de como ela pode ser identificada a partir disso. Por isso que nesse pequeno encontro pretendo falar sobre o fazer poético, a produção poética e como definir, como conhecer. Como que eu posso saber, como redator, como escritor, como poeta, que se o que eu estou fazendo é poesia? Ou, por outro lado, quando eu pego um livro de um poeta como Manuel de Barros, o que eu posso perceber no seu texto que o singulariza como um discurso artístico, poético, um uso especializado da linguagem? Como eu posso diferenciar o que é prosa e poesia? E ligando a prosa ao prosaico, ao uso que nós fazemos no cotidiano da linguagem, e o que é poético, aquilo que é reunir palavras, produzir um arranjo da linguagem que resulte num poema. Então, a primeira coisa que se pode pensar num texto, eu realizo um texto, como ele pode identificar como poesia? Não é porque eu tive a coragem de colocar ali naquele papel e estou mostrando para os outros o que eu escrevi, que ele vai se identificar só pela minha coragem de ter dito. Isso é apenas um testemunho, né? Uma confissão. É um texto que está baseado na experiência de utilização da comunicação imediata da linguagem. Então, há uma situação que é própria para nós identificarmos se o texto se realizou como poesia, né? Que é um processo consciente de seleção e combinação das palavras e que são realizadas por alguém que tem a intenção, né? Ou seja, ele assume que é autor de um texto e seleciona esse conteúdo para ele se realizar como poesia, para além da minha confissão ou da revelação do meu universo íntimo, pessoal, interior. A história da poesia, né, se nós pensarmos, ela tem origem na Grécia, no século VII a.C., através dos textos que nós temos hoje de Homero e Hesíodo, e eles são reconhecidos como um texto que se diferencia da linguagem ordinária, daquela que serve para a comunicação. E eles são resultantes, esses textos escritos são resultantes de um processo mnemônico, né, que era para guardar textos na memória. Ou seja, havia um recurso de combinação da linguagem pelos elementos sonoros, as sílabas longas e sílabas curtas, uma sequência pré-determinada, para que pudesse guardar sobre os mitos, sobre a história, sobre os costumes, sobre as estações, sobre o tempo. E, ao ser escrito para representar os mitos, a mitologia, ou representar a história daquele povo, daqueles povos que depois constituíram o que nós conhecemos como os gregos, nós temos um texto diferenciado e que digamos assim, a matriz, quando começa no Ocidente, nós entendemos um texto como literário ou como poético. Então, a primeira coisa que nós vamos definir a respeito da poesia é que ela tem uma forma diferente. Se nós pegarmos as duas coisas, forma e conteúdo, ela tem uma forma que se diferencia do uso ordinário, comum, da comunicação imediata, né? E também se diferencia, né, esse texto se diferencia de outras formas discursivas que utilizam a prosa, né, para se desenvolver através da narração, da narratividade. Então,
A forma poética se consolidou na Idade Média, século XII, século XIII, com o soneto, que foi a forma, digamos assim, mais requintada de combinação de pequenas sentenças, os verbos, expressões, né? E que são caracterizadas por uma similaridade de sons e de combinação de palavras. O soneto, então, ele consolida através da métrica, que é aquela antiga combinação usada para a memória, né, de sílabas curtas, longas, e essa combinação dá um determinado tamanho para a expressão, e a similaridade de sons e que se consolida como o que nós chamamos de rima, né? O ritmo, que vem a ser a posição similar, né, da similicadência na posição dos versos, da sequência dos versos, ou das extensões de frases, né, desse texto que a gente está falando, e que são os versos, a posição em determinados pontos, né, da sequência de sílabas produz uma cadência, né? E essa cadência facilitava a memória, e ela está consolidada de alguma forma depois da Idade Média, né? Numa forma poética, e que não some, né? Apesar de que com a poesia moderna, em que se ignoram determinadas regras da tradição poética anterior, né, dos períodos que antecederam o modernismo, como o neoclassicismo, o arcadismo, né, o romantismo, e que mantinha determinadas combinações de métrica, de presença da rima e da sequência de estrofes, das combinações da regra. Os modernistas aboliram essa tradição, mas a ideia de ritmo e de forma e de similaridade de sons ainda permanece, especialmente pela ideia de reiteração de determinados sons para confirmar ou para dar ênfase a determinadas ideias que estão expressas no texto. A outra situação, que é o conteúdo, né? O conteúdo, numa forma poética, ele está de alguma forma atrelado à ideia de combinações inusitadas, especialmente fazendo uso da palavra não no seu modo conceitual, naquele em que as palavras têm um sentido já determinado, né, de denotação, para produzir uma comunicação imediata. O conteúdo é expresso em sentenças que se diferenciam desse uso conceitual da palavra. Ou seja, a palavra é retirada daquele contexto em que ela normalmente aparece, definida, por exemplo, no dicionário. Então, se faz um uso diferenciado da linguagem para expressar algo de maneira diferenciada. Há, então, duas situações importantíssimas, resumindo isso que eu falei, para que se entenda um texto como poético. É um investimento na sonoridade, ou seja, o cuidado com os sons que são vazados, mesmo que a gente esteja falando de texto escrito, mas não podemos esquecer que alguém que recupera um texto escrito recupera na sua mente e traz todo o resíduo do aprendizado da língua, que é por natureza oral. 90% dos usos que nós fazemos ao longo da vida da nossa língua aprendida na infância, ele é oral, na oralidade. Então o texto é aprendido na mente pela oralidade. A poesia faz um investimento nisso. Alguém que quer produzir um texto poético, ele não pode esquecer que tem que pensar como, mesmo uma palavra escrita, ela aparece como som na mente de quem recupera o texto. E um discurso através de imagem e não através de conceitos. Quando nós falamos, eu estou aqui falando, utilizando um código, né, uma sequência de palavras e de sentenças que tem a ver com esse conteúdo que eu estou falando, para o qual eu faço seleção de palavras que estejam adequadamente ligadas, né, com a intenção que é de eu falar sobre o fazer poético.
A poesia, ela é marcada por um discurso por imagem. Em vez de eu dizer, expressar explicitamente através das palavras combinadas pelo seu conceito, eu construo uma imagem para representar isso que eu pretendo passar. E isso ficou muito agudo, digamos assim, de alguma maneira, na poesia modernista, que aboliu as regras e que davam configuração para o texto, uma configuração poética. Assegurava, né? A forma assegurava que se tratava de um texto diferenciado da linguagem ordinária, prosaica e mesmo de uma narrativa. Então, a utilização de imagens, de construção de imagens, através da figuração poética, ela, com a poesia modernista, é que vai, de alguma maneira, se configurar, evidentemente que apoiada nos outros elementos linguísticos que caracterizam o discurso poético, para representar aquilo que o poeta intenciona, tem intenção de passar através da mensagem artística que ele está apresentando no seu poema. Vamos dar uma olhada em dois exemplos distanciados no tempo por alguns séculos, exatamente um trecho de um soneto do período clássico, chamado clássico, né, do século XVI, final do século XVI, do Camões, que é a maior expressão poética da língua portuguesa em todos os tempos, ao lado de poetas como Fernando Pessoa, também português, e ao lado do poeta, que é o outro exemplo que eu vou trazer, Drummond, o brasileiro com maior expressão na literatura ligada à poesia no mundo, ou no universo em que se consome literatura no mundo. Um exemplo do Drummond, tematizando a mesma coisa, o amor, para que fica mais fácil para a gente poder conversar a respeito de determinadas coisas que estamos querendo representar aí nessa fala de como que o texto se consolida. Vejam nessa primeira estrofe bastante conhecida do soneto do Camões, que não tem título, ele só tem numeração, que é: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vejam que ele começa fazendo uma afirmação que rompe com a lógica daquilo que é visualizado na realidade. Ele diz que o amor, que é algo abstrato, é fogo. E fogo é algo que pode ser apreendido pelos sentidos, né? Tanto pela sensação visual quanto a sensação tática, ou seja, é algo que acontece na realidade. E o Camões utiliza essa expressão. Mas logo em seguida, ele produz uma série de enumerações paradoxais que vão se desenvolvendo ao longo do texto. Nessa estrofe a gente percebe imediatamente. Mas é importante a gente observar que é um soneto clássico, né? Ele é decassílabo e tem uma cadência: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Vejam que tem quase uma ladainha, né? A ladainha que é aquelas formas ritualísticas de cânticos em rituais, né? Que seguem tem uma sequência de sonoridades que são apoiadas em acentos tônicos no mesmo lugar. Como são extensões, né, versos de 10 sílabas, fica mais fácil. Além de tudo, ele tem rimas, né? Se ver, que está no primeiro verso da primeira estrofe, né? Nós estamos olhando apenas a primeira estrofe, e rima com doer, ver, doer. E sente, descontente. Né? O segundo rima com o terceiro verso. Então, essa similaridade de construção rítmica, de métrica, tamanhos do verso são todos iguais e tem rima, demonstra que houve um investimento na forma para a construção desse soneto, como era característico do modelo clássico, né? Mas, como eu comecei a dizer, ele entra num terreno de paradoxos, né? Ele arde,
ou seja, é um fogo que está ali aceso, arde, sem se ver. Bom, isso não é possível, né? Quer dizer, é um paradoxo. É uma ferida que dói e não se sente. Se ela dói, como que não se sente? É um contentamento descontente. Aqui a gente tem uma antítese brutal, né? Contentamento descontente, e que realmente impõe essa ideia do paradoxo. Isso é característico do momento vivido por Camões no século XVI, que determinados autores, como Hauser, coloca como maneirista, né? Ele é sucedâneo, de alguma forma, do Renascimento, que acontece mais na região conhecida hoje como Itália, né? E nos outros lugares ele é feito à maneira dessa visão de mundo que recupera, superando a ideia da religiosidade, do misticismo cristão, do poder da igreja sobre as artes, sobre a ciência, e recupera lá um modelo clássico, né, da antiguidade greco-romana, greco-latina. E nesse momento há toda uma inquietação, né? Não há uma acomodação na visão antropocêntrica, oposta à visão teocêntrica vigente durante séculos na Idade Média, e que não há uma segurança, digamos assim, do próprio ser humano, embora o investimento na racionalidade se encaminhe cada vez mais àquilo que vai acontecer nos séculos seguintes, que é o iluminismo, né? A ideia da razão, da racionalidade. Aqui o Camões o poeta está tentando definir algo que é abstrato e que tem uma dificuldade de definição com elementos de racionalidade, de composição racional. Mas tudo que ele consegue é estabelecer um paradoxo. Vejamos outro exemplo do poeta Drummond, que é um poeta da chamada geração de 45. Ela é importante porque ela é uma geração pós-guerra, ela é uma visão humanista e existencialista, né? Tanto que o poema do Drummond tem um título, Entre o Ser e as Coisas, ou seja, tem uma preocupação ontológica, como era característica dos humanistas do existencialismo pós-guerra, né? E o poema do Drummond, na primeira estrofe, diz: onda e amor, onde amor ando indagando, ao largo vento e a rocha imperativa, e a tudo me arremesso, nesse quando amanhece frescor de coisa viva. Veja que o texto do Drummond, ele tem todo um ganho de construção de imagens que é característico do modernismo. Ele não procura exatamente definir, né, amor, como Camões pretende definir o que ele seja. Ele diz que vai perguntando, ando indagando, onde amor? Onde amor? Onda e amor. E vejam que ele faz isso através de uma sequência, no primeiro verso, uma sequência de sonoridades que aplicam uma ideia de sensualidade ao que ele está falando. Portanto, ele já coloca na ideia de amor algo que está muito próximo do corpo e não da alma, né? Do espírito, ou simplesmente da abstração que amor poderia representar, mas algo que pode se consolidar no corpo. E vejam que é uma sequência de o, a, né? Como expressões características do sentimento, né? O, a, onde amor, onda e amor, ando indagando, né? E ao mesmo tempo ele anda indagando, não através de construção de paradoxos, mas a imagem que ele constrói faz sentido para além da construção da imagem, né? Ao largo vento, atribuindo uma qualidade ao vento, que é difícil de caracterizar, que ele seja largo, e a rocha imperativa, como sendo, aplicando um conteúdo humano, né, a uma rocha, né? E também ele não segue a mesma orientação clássica da construção do verso, porque veja que é uma construção que fica interrompida e que não naquele embora seja um decassílabo, mas o conteúdo de um verso passa para o verso seguinte. E tudo me arremesso nesse quando amanhece frescor de coisa viva.
E coloca ainda o quando numa categoria que não é exatamente de pronome, mas de substantivo, nesse quando, né? No quando. Né? Então vejo que nesses dois poemas nós temos uma construção que produz uma imagem do que pretende falar. O Camões pretende definir amor no seu período de existência, que é a segunda metade do século XVI, em que ele procura uma definição, ele procura buscar pela racionalidade construir a ideia de algo que não tem condições. Então ele constrói uma imagem. Amor é fogo. O Drummond, que já vive uma situação do pós-guerra, já no século XX, né, se aproximando do fim da primeira metade do século XX, mas em especial depois da Segunda Guerra, sensualiza a ideia, ou seja, coloca na dimensão do corpo a ideia e a noção de amor, mas construindo através de imagens. Porque ele tem, como humanista, né, coloca um valor ontológico para a representação do amor e coloca onda e amor. Onda e amor, quer dizer, duas imagens que podem produzir uma visualidade desse sentido. E mais adiante ele vai chegar à ideia de como ele define o amor como sendo uma fogueira a arder no dia findo, o que estabelece um diálogo com o poema do Camões, mas que amplia o sentido daquele é fogo que arde sem se ver. Ele é uma fogueira a arder no dia findo, ou seja, ele cria uma imagem daquilo que ele pretende passar com a distância temporal entre os dois, mas que procura passar a mesma ideia. Então alguém poderia pensar, como que se dá esse processo? Né? Como que se dá o processo criativo? É importante a gente pensar que, eu prefiro falar em produção, mas o termo mais conhecido, produção poética, mas o termo mais conhecido é criação, tanto que dá criatividade. Né? Então vamos transitar entre os dois termos aí. Então como que se dá esse processo criativo? De um modo geral, nas artes, o processo criativo ele é associativo. Lembrando que o modo de nós aprendermos o mundo, de conhecermos quando criança, estamos formando a nossa maneira de entender o mundo, também nós produzimos por associações. Né? Eu não conheço alguma coisa e eu associo com outra para poder produzir o entendimento dela. Então, é básico na nossa mente a ideia de associação. A diferença aqui é que num processo criativo que leva para um objeto artístico é a livre associação. Não tem a amarra da relação com aquilo que dá na realidade, que é lógico-racional. Ele é livre, ele produz uma associação com certa liberdade. E é um processo basicamente binário, ou seja, eu combino uma coisa com outra. Veja que o Camões, o que ele faz? Ele quer definir amor. Amor, que é um sentimento, ele combina com outro, que é fogo. Então ele diz, amor é fogo. E decorre dessa imagem básica todo o sentido que ele vai dizer mais adiante. Arde sem se ver, né? Ferida que dói, não se sente, enfim. Então ele é binário, combina uma coisa com outra. As figuras básicas, as figuras de linguagem, né, básicas do processo de criação poética, do ponto de vista de realização textual, elas são a comparação ou símile, a metáfora e a metonímia. Essas figurações, elas produzem outros tipos de formas de figuração. A comparação e o símile são processos sintáticos. Ele está explícito na frase, eu comparo uma coisa com outra. Veja que se o Camões quisesse, ele poderia dizer, o amor é como o fogo. Mas ele não diz o amor é como o fogo, ele diz o amor é fogo. Mas se ele fizesse essa construção, ele teria um símile, ele compara um sentimento, que é uma entidade abstrata, com algo que pode ser visualmente perceptível. Então, um símile tem âmbitos de significado diferente, distintos, mas
que se pode, de alguma maneira, estabelecer por uma base comum de sentido, que é o que o Camões se põe a fazer ao longo do seu texto, ele tem. Então, a comparação e o símile, eles são processos sintáticos que são um processo básico de construção de figura, né? E que pode se manifestar de diferentes maneiras. É como, se parece, é semelhante, né? Uma coisa é semelhante com a outra, ou então uma coisa é mais bonita que outra, enfim. Continuando então com as figuras, a outra figura é a metáfora. O que é a metáfora? Ela cria uma associação que não existe. O amor é fogo, é uma comparação que não existe na natureza. O Camões criou essa associação. E para poder fazer a extensão do significado que ele quer, ele funde uma coisa na outra, porque ele não compara, né? Ele diz diretamente, amor é fogo. O Camões já parte para a ideia de que onda e amor. Ele coloca a ideia, a noção, o conceito de onda num outro significado e coloca junto com amor. A metáfora, então, ela cria uma associação que não existe e funde uma imagem na outra. Já a metonímia é uma construção de linguagem, uma figura de linguagem que aproveita uma associação que já existe. Uma coisa está intimamente associada com a outra. Por exemplo, o autor Manuel de Barros e a sua produção poética. Eu posso dizer, eu vou ler o Manuel de Barros, ou seja, eu tomo o autor pela obra. E assim, várias outras situações, né? O continente pelo conteúdo, a parte pelo todo, o todo pela parte. Então, uma coisa está associada com a outra e ao produzir o meu texto, eu utilizo uma coisa no lugar da outra. Então, é importante que a gente perceba nesse processo de elaboração discursiva, que é muito característico da poesia, que a gente utilize os recursos que são básicos que para isso aconteça. Ou seja, combinar as palavras de modo que ela tenha uma resposta pela sonoridade diferente daquilo que se eu estivesse tentando dissertar filosoficamente, sociologicamente sobre amor e estivesse conversando sobre isso, invocando determinadas autoridades científicas ou pesquisas, enfim, ou dados para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Diferente disso, que eu não presto atenção se as palavras têm uma similaridade sonora ou não, na poesia é necessário isso. Quando Drummond vai escrever o seu texto, ele diz: onde amor ando indagando. O que produz uma onda, digamos assim, né? uma sinuosidade na representação, na sequência de os, né? O O, que é um fonema fechado, para um O aberto. O, A, né? O, onda e amor, onde amor, ando indagando. Para além da rima, né, que ele tem, indagando, vai rimar com quando, imperativa, vai rimar com coisa viva, pela similaridade das palavras. Não que a rima seja necessária hoje, porque, como se sabe, a poesia, depois da poesia moderna, embora o Drummond seja um poeta modernista, ele escreveu, aliás, a sua obra mais expressiva, ou mais conhecida, é aquela que os versos são brancos, não tem rima, e são livres. Não segue uma métrica, como nesse soneto. Eu apenas utilizei esse soneto para fazer a comparação com o texto do Camões, que também responde por uma sequência sonora que não produz interrupções no texto, e ele busca palavras que respondam pela sua sonoridade de maneira agradável ao ouvido, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Por que é que arde e que não é que está aceso? Que arde porque para poder fechar na métrica, que arde, né? E a palavra arder tem um sentido que vai combinar com logo que vem a seguida, é ferida que dói. Né? Então, tem um sentido para além, né? Há
é polissêmica essa palavra, né? Tem mais de um sentido, mas ela foi selecionada pelo valor da sua sonoridade, arde e ferida, que vem logo na sequência. Então, construir uma poesia é buscar palavras que respondam pela sua sonoridade, pela beleza da sua sonoridade e que possam, ao ser recuperada, mesmo que num texto escrito por alguém que esteja lendo o texto, possa ser recuperada por essa qualidade, digamos assim, por esse predicativo que ele vai apresentar, diferente de outro tipo de texto. E a construção de imagens. A construção de imagens através de figuras que não são comuns na linguagem comum. Por quê? Na linguagem cotidiana, ordinária, em que nós pretendemos uma comunicação, um entendimento imediato. Porque ela carece, essa combinação da linguagem, ela carece de uma interpretação. O que o Drummond quer dizer com rocha imperativa? Ou então, mais adiante, frescor de coisa viva. O que há por trás dessa combinação? Então, a decifração é parte do processo de construção e do prazer estético. Alguém que leia um poema, ele vai se sentir gratificado pela combinação que foi produzida ali. Ele consegue reconstruir na sua mente aquela imagem e, através daquela imagem, atribuir um significado ao que está lendo. Então, a arte ela é um produto especialmente da consciência. Então, é necessário que aquele que esteja criando um texto, ele vá além da confissão. É como eu já disse, eu confessar determinada coisa, que envolve uma coragem de fazer isso, não significa que eu esteja produzindo uma poesia só por essa coragem. Para além dessa coragem, eu preciso também fazer uma combinação de palavras que respondam pela sua beleza na sua sonoridade. Além disso, não é eu dizer exatamente o que passa, o que eu estou passando, pelo que eu estou passando, pelo entusiasmo que eu tenho, pela depressão que eu estou sentindo, pela tristeza que eu estou sentindo, mas eu preciso construir uma imagem disso, para que o leitor também possa participar daquilo que me oprime ou daquilo que me alegra, através da recombinação dos elementos que constrói a imagem disso que eu estou dizendo. Mas é preciso que na mente de quem está produzindo haja consciência de que o que está fazendo não é uma confissão ou dando testemunho de algo. Eu estou construindo um texto para responder por poesia. Então, segundo alguns autores, essa consciência, ela, no processo de criação, ela tem uma alteração, ou seja, há uma alteração da consciência para que chegue a esse resultado. E isso nós podemos encontrar, por exemplo, num poeta como Valéry. Valéry tem todo um texto em que ele descreve como ele produz um poema famoso dele, que é o Cemitério Marinho, desse regime de trocas com o cotidiano. Ele diz que está caminhando na rua e as coisas parecem adquirir outros significados. Aquilo que ele está pensando tem uma defasagem ou um desvio em relação àquilo que ele está vendo. Então, o que ele vê, o que ele capta da experiência mundana de estar no mundo, é diferente daquilo que tem no seu pensamento. E é do choque dessas duas coisas que vai produzir o seu texto. Ou seja, há uma alteração da consciência através de trocas que se dão de modo diferente. Existem vários autores que tratam dessa experiência de alteração da consciência, como é o caso do Rollo May, que é um psicólogo, um psicanalista americano, em que ele produz um pensamento a respeito da mente, né, ou da consciência do artista e do poeta em especial. Então, esse pensamento diversionista que acaba acontecendo, ele poderia ser tomado facilmente por alguém como um disparate. Podia facilmente tomar, porque a pessoa está dizendo algo que é diferente daquilo que está acontecendo. Ou então aquilo que ela apresenta não tem muito a ver com aquilo que pode ser percebido na realidade.
Então esse pensamento, e eu trouxe aqui um exemplo do Manuel de Barros, que é um dos nossos grandes poetas, e ele diz o seguinte, matéria de poesia, ele diz o seguinte, é um longo poema, vou ler um trechinho apenas, ele diz: todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Então vejam, parece uma defasagem, parece um disparate em relação a tudo aquilo que nós podemos entender e mesmo esse meu esforço de estar tentando explicar conceitualmente o que é a poesia. Mas vejam esse sentido. É necessário que nós, ou que o autor, a pessoa que se dispõe a produzir um poema, se dê a essa possibilidade de transgressão, ou seja, de deixar que a sua mente divirja, né? Se desvie do caminho da normalidade e crie situações que são inusitadas. E isso é muito comum na linguagem infantil, na imaginação infantil, né? Se chama que a criança tem uma imaginação sem trégua, ela está imaginando o tempo todo, porque como ela desconhece grande parte das coisas que estão no mundo, ela precisa criar próteses significativas naquilo que ela percebe, sem solução de continuidade, uma coisa está emendada na outra naturalmente. E é esse processo que leva a uma construção de objeto artístico. Tanto na poesia quanto nas artes visuais, por exemplo. Se nós olharmos a biografia do Miró ou do Picasso, eles falam isso, que quando conseguiram conduzir a sua fantasia naquele modo que as crianças conduzem, eles chegaram ao auge da sua produção artística. E é assim que se dá com a poesia. É um texto que resulta de uma puro técnica, tem uma técnica para se chegar a tal. Há um processo que se dá na mente e na consciência de quem pretende produzir o texto e que, apesar do domínio da técnica, ele precisa deixar que a sua mente corra livremente. Mas não dá para esquecer que é uma situação que decorre da consciência. Porque uma criança produz algo que pode ser tomado como poético, mas não é uma poesia, é uma combinação inusitada, coisa que o poeta deve fazer. A mesma pessoa que tem algum problema mental ou tem uma afasia na linguagem, na dificuldade de combinação das palavras, de seleção das palavras, e aí o que ela diz resulta em algo que parece poético. Bom, mas isso é o resultado dessa sua dificuldade de elaboração linguística. No caso do poeta, ele vai fazer esse mesmo uso utilizando os recursos da técnica de combinação, de seleção, e depois que ele tem esse processo de alteração da consciência, produz o seu texto, ele vai olhar o texto e substituir as palavras, vai combinar. Assim como um artista visual, ele dá outras pinceladas para produzir retoques naquilo que ele produzia e que se produziu na sua mente para chegar ao resultado de uma determinada tela. Espero ter contribuído de alguma forma para que o espectador tenha ideia do poético.